Olá galera, nós aqui novamente, continuando aqui mais um conteúdo, certo? Continuando aqui função afim, certo? Agora dessa vez, nesse vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre o sinal, certo? De uma função afim. Considere uma função afim dada por y é igual a ax mais b, lembrando que o a ele é considerado como se fosse o coeficiente, ou seja, o coeficiente de inclinação, o da reta, né? Porque nós sabemos que uma função do primeiro grau ela é representada por uma reta. Se o coeficiente em A ele é positivo, então significa o quê? Que essa reta ela é crescente, essa função ela é crescente, porque a inclinação dela é para a direita. Se ele for negativo, a reta é decrescente, a inclinação dela é para a esquerda. Direita, esquerda, tá, ok? Aí, o b nós sabemos que é o coeficiente linear, ou seja, é o ponto em que a reta da função intercepta o eixo y, tá bom? Então esse pontozinho aqui que a reta intercepta o eixo y é justamente quem? É justamente o valor de b, tá bom? Agora vamos estudar o sinal de uma função, né? Já vimos que uma função ela se anula, ou seja, nós encontramos a raiz dela quando o y é igual a zero. Bom, se eu quiser encontrar a raiz de uma função, é só pegar essa função e igualar ela a zero. Bom, aí eu determino o valor de x. Esse valor de x que faz com que essa função zere é justamente quem? A raiz dela. Tá bom? Aí vamos lá, gente. Nós temos dois casos. Nós temos o caso da função que é crescente, ou seja, quando a é maior do que zero. Ou seja, quando a coeficiente linear... Aliás, o coeficiente angular, quando o coeficiente angular ele é positivo, tá bom? Quando o coeficiente angular, ou seja, quando o a ele é positivo, significa o quê? Que essa função ela é crescente. Se a função ela é crescente, certo? Para que a função seja positiva, ou seja, para que o y seja maior do que zero, aqui, ó, gente, ó, maior do que zero, ou seja, para que y seja maior do que zero, ele tem aqui o eixo x. Acima do eixo x, os valores de y são todos positivos. Então, essa parte aqui, acima do eixo x, o y é positivo. Nós temos que ter, gente, o que, gente? A raiz da função tem que ser maior. Bom, o x tem que ser maior do que a raiz da função, para que y seja positivo. Já no outro caso, para que y seja negativo, certo? O x tem que ser menor do que a raiz. Tá bom? Vamos ver já exemplo prático. Aqui, Qual é a conclusão? Y é positivo para os valores de x maiores que a raiz e y é negativo para valores de x menores que a raiz. Nesse caso aqui, gente, é de uma função crescente. Já na função decrescente, olha, quando o a ele é menor do que zero, ou seja, quando o a ele é negativo, quando o coeficiente angular ele é negativo, para que y seja maior do que zero, olha, o x tem que ser menor do que a raiz. E para aqui, x, aqui a raiz aqui, tá vendo aqui, que a raiz é justamente o ponto em que intercepta, certo, o eixo x. Olha, aqui. Para que a função seja positiva, ou seja, para que o y seja positivo, tem que estar acima do eixo x. E aqui, gente, se você perceber, essa função ela é decrescente, Perceba a inclinação dela, para a esquerda, ela vem descendo, tá bom? Se ela vem descendo, ela é decrescente. Tá, ok? Aí, os valores de y, no caso, gente, aqui, para ser positivo, ou seja, para a função ser positiva, o x tem que ser menor do que a raiz. Aqui, no caso, é x menos b sobre a está representando a raiz, né? Sabemos que essa fórmula aqui possibilita nós encontrarmos o valor da raiz, tá certo? Então, a conclusão é essa. Y é positivo para valores de x menores do que a raiz e y é negativo para valores de x maiores que a raiz. Na prática, pessoal, vamos aqui ver um exemplo aqui, estude o sinal da função definida por y igual a 2x menos 1. Nós sabemos o quê, que para encontrar o sinal da função, primeiro tu tem que preocupar com o quê? Com a raiz. Vamos determinar a raiz logo dessa função. Para nós determinar o valor dessa raiz dessa função, nós só fazemos o seguinte, igualamos y a zero. Quando eu igualo y a zero, gente, o que é que a gente pode concluir aqui, E zero, né, a função, 0 é igual a 2x menos 1, certo? Aí, continuando. Separa as incógnitas,
o 2x está aqui, ó, positivo, vai para o primeiro membro, fica negativo. Menos 2x, tá ok? Igual a menos 1. Para ficar positivo, o que a gente faz? Multiplica tudo por menos 1, ambos os membros. Aí vai ficar como? Ó, 2x, certo? 2x é igual a 1. O que a gente pode concluir? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x, gente, ó, x, ele é igual a 1 sobre 2. Guarda, essa daqui é a raiz da minha função. Se eu sei que a raiz da minha função é 1 sobre 2, então, olha, galera, ó, presta atenção. Vou representar aqui só o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, ó. Representando aqui para vocês, ó, que é a retinha, o eixo x. Aqui, ó, o eixo x. Nesse eixo x, gente, ó, essa raiz é justamente o ponto em que a minha linha da função intercepta o eixo x, ó. Por exemplo, tá aqui, ó, a reta da minha função, tá aqui ela. Tá vendo este ponto aqui que ela intercepta, ou seja, corta o eixo x? É justamente a minha raiz, tá aqui, ó. 1 sobre 2, tá bom? 1 sobre 2. Aí lá vai, vamos fazer o estudo. Acima do eixo de x, ó, acima do eixo x, os valores da função ele é positivo. Abaixo do eixo x, o valor da função ele é negativo. Então, olha, presta atenção aqui, ó, para direita da minha raiz, nós temos os valores positivos, certo, da função, e para a esquerda, nós temos os valores negativos. Aí você me pergunta, professor, por que é que essa reta está inclinada aqui, ó, para a direita? Presta atenção, galera, ó, aqui, ó, a minha função ela é positiva. Aliás, o meu azinho, gente, ó, quem é o a? É o 2, ele é positivo. Se ele é positivo, se trata de o que? Ele é uma função, ó, porque ó, a é maior do que zero. Se a é maior do que zero, essa função ela é crescente. A inclinação da reta ela é para a direita, tá bom? Para a direita. Então, isso aqui, gente, se trata de uma função crescente, tá bom? Crescente. Aí lá vai. Mais ou menos assim. Aí, gente, ó, continuando. Se eu sei que para os valores maiores do que a minha raiz é positivo, certo? A função, e para os valores menor do que a raiz é negativo, então podemos tirar a seguinte conclusão. Para que y seja maior do que zero, certo? Para ser minha função ser positiva, o x, certo? Os valores de x da minha função tem que ser maiores do que 1 sobre 2. Tá aqui, ó. Tem que ser maiores para ser positivo, ó. Aqui, ó, para frente, ó. Perceba aqui, ó. Tem que ser maiores para cá, para frente, ó. Para ser positivo, ó. Para a minha função y ser negativa, ou seja, para y ser menor do que zero, os valores de x tem que ser menor do que a raiz. Quem é a minha raiz? Valores de x tem que ser menor do que 1 sobre 2. Então, essa, gente, é a conclusão que nós tiramos com relação aos sinais da minha função. Não precisou desenhar o gráfico todo, não. Só desenhou a reta das abscissas, né, que é a reta x, e a minha reta da função. Aí, como a função ela é crescente, eu já sei que a minha inclinação da minha reta ela é o quê? Ela é para a direita. E determinei o valor da minha raiz, que a minha raiz é justamente o quê? O valor da minha raiz? O ponto em que a reta da função intercepta o eixo x. Tá bom? Aí vamos lá, fazer a mesma coisa, gente, para estudar aqui o sinal dessa outra função. A mesma coisinha, tá bom? Mesma coisa. Acompanha comigo. Olha, você tem aqui y igual a menos 2x mais 5. Y igual a menos 2x mais 5. Para que eu encontre a raiz da função, eu preciso igualar y igual a 0. Então vai ficar como? Ó, e 0 é igual a menos 2x mais 5. Ó, o 2x negativo está no segundo membro, passa para o primeiro membro, fica positivo, igual a 5. Então, gente, ó, o que acontece aqui agora? Ó, o que acontece? X ele é igual a 5 dividido por 2. Tá bom? Então, a minha raiz é 5 dividido por 2. Eu posso também escrever assim, ó.
5 dividido por 2 é 2,5. Bom, se você preferir. Então, a raiz da minha função é essa. Guarda este valor. Agora, gente, vou desenhar aqui a minha retinha, ó, reta x. Ó. Vamos lá. Reta x. Desenhando aqui a minha reta x. Pronto. Desenhei minha reta x. Reta das abscissas. Gente, ó, essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Por quê? Porque o meu valorzinho, ó, o meu coeficiente angular, o valorzinho de A, ele é negativo. Se ele for negativo, ele é decrescente. Então, a minha reta não vai ser inclinada para a direita, vai ser inclinada para a esquerda. Então, lá vai, ó, descendo aqui, ó. Desce, a minha reta não é muito parecida não com a reta, mas só que considero, só considero, tá bom? Considero. Lá vai, ó, descendo. Jesus, piorou, mas tá bom. Dá para entender, não dá não, galera? Dá para entender. Pronto, isso aqui é a minha reta, minha função. Nesse ponto aqui, gente, ó, de encontro da minha reta da função com o eixo x, é justamente a minha raiz. Quanto é a minha raiz? 5 sobre 2. Então, eu coloco 5 sobre 2. Aí, gente, ó, acima do eixo x, pressão, acima do eixo x, nós temos os valores positivos de y. E abaixo do eixo x, nós temos os valores negativos de y, ou seja, negativo da minha função. Então, gente, ó, para y ser maior do que 0, certo? O meu x, tá bom? O meu x, a minha função, ela tem que ser menor do que 5 sobre 2. Menor do que 5 sobre 2. E para y ser, olha aqui, ó, para y ser menor, ou seja, para a minha função ser negativa, aqui, ó, negativa, o x, gente, ó, o x tem que ser maior do que a minha raiz, que é 5 sobre 2. Aí você me pergunta, professor, por que eu não coloco aqui o mais desse lado de cá? Você colocou assim, desse outro lado aqui. Ó, você tome cuidado, que o sinal, certo? O sinal ele sempre vai ficar, ó, entre o menor ângulo das retas, certo? Entre o menor ângulo das retas. Se olhar para cá, presta atenção, uma dica assim, isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês, tá bom? Uma dica. Observe aqui. Aqui tu tens uma reta, certo? Aí tem dois ângulos. Tu tem esse ângulo aqui, certo? Que eu não sei, mas só que eu sei que a soma desses dois ângulos aqui vai ser 180. Mas esse ângulo aqui, que eu não sei, vou chamar de alfa, e este aqui de beta. Qual é o maior? Qual é o maior? É o beta. Então, se o ângulo maior é beta, aliás, qual é o maior, né, cara? Qual é o menor, né? Quem é o menor aqui? É beta. Então, gente, ó, o sinal vai ficar entre o menor ângulo das retas. Tá bom? Sinal. Se está acima do eixo x, ele é positivo. Se está abaixo, é negativo. Aqui, ó, acontece a mesma coisa aqui, gente, ó. Observe. Quem é o menor ângulo aqui, ó? Esse deste lado do primeiro lado ou do segundo lado? No caso, é do primeiro lado aqui, ó. Esse aqui, ó, primeiro lado. Então, o sinal vai ficar onde? No menor ângulo. A mesma coisa acontece aqui, gente, ó. Menor ângulo é esse, ó. Menor ângulo é esse. E se está acima, ó, pressão, a reta está acima. Se está acima do eixo x, então é positivo. Se está abaixo, é negativo. Então, perceba que eu pego o menor ângulo, tá bom? Menor ângulo aqui entre as retas, pressão, entre a reta x e a reta da minha função, ok? Aí eu faço a análise. Se está acima do eixo x, pressão, se está acima do eixo x, a minha função é positiva. Se está abaixo do eixo x, minha função é negativa. Tá ok? Espero ter ficado bem entendido para vocês aí. Aguardei o próximo vídeo sobre inequação.